Escolhi este título, Aplicação da Estatística para a Gestão da Resolutibilidade no Ministério Público. Mas o tema é naturalmente mais abrangente, como veremos. Desde o início, já destaco que para tratarmos da gestão da resolutibilidade, temos que tratar também da gestão da produtividade. Resolutibilidade e produtividade são conceitos distintos, é claro, mas não podem ser apartados. Temos que nos acostumar com isso. Apresentarei inicialmente alguns conceitos importantes que estão intimamente ligados à estatística gerencial moderna e mais genericamente à estatística computacional de alto desempenho. Na verdade, estes conceitos são os fundamentos da metodologia e das técnicas que irei apresentar. Não tratarei aqui de atividades diretamente relacionadas com a estrutura de TI, nem tratarei de atividades desenvolvidas pelo pessoal de TI, pelo pessoal da informática, como queiram. Até porque a estrutura de TI já está consolidada e suas atividades, como um todo, têm sua importância reconhecida diariamente em todos os ministérios públicos do Brasil. Tratarei sim dos dados, exclusivamente dos dados. Os dados que são produzidos diariamente na instituição. Dados do presente, dados do passado recente, dados de um passado remoto. Inclusive os dados que ainda estão em arquivos físicos, mas que podem ser digitalizados para, assim, integrarem a base de dados da instituição. Nosso foco aqui é os dados, e nosso objetivo é apresentar todo um processo metodológico de análise estatística com base em estatística computacional de alto desempenho para lidarmos de forma adequada e tirarmos melhor proveito dos dados da instituição, tornando-os assim um fator crítico de sucesso para a boa gestão da resolutibilidade e da produtividade. Já são questionamentos inevitáveis dos gestores públicos brasileiros. O que faremos com essa montanha de dados que não para de crescer? Poderemos transformar este problema em ferramenta gerencial essencial? A resposta é sim, pois na perspectiva da gestão da produtividade e da resolutibilidade, de nada adianta termos montanhas de dados, ilhas de dados, bases de dados gigantes, sistemas de segurança e de backups caríssimos apenas por tê-los. Isto se configura custos em estado bruto. Em outras palavras, se não pudermos torturar os dados até que nos confessem algo, teremos apenas estruturas de dados, repositórios de dados, como queiram, com aumento garantido de custos de armazenamento em ambiente próprio ou de outras instituições ou armazenamento em nuvem. Agora eu tratarei do Big Data. O Big Data para muitas pessoas traz uma ideia futurista ligada à alta tecnologia, ciência da computação, tecnologia da informação, informática, essas coisas, e algo distante. É quase tudo verdade. Apenas temos que considerar alguns aspectos que o senso comum não está entendendo bem ainda. O Big Data está por demais presente entre nós. Ele é bem atual. Ele surgiu no início da década passada, logicamente está completando seus 20 anos e se tornou, com certeza, a ferramenta de gestão mais importante e mais poderosa que existe e não tem volta. Usando expressões sinônimas, quando a gente fala ferramenta de gestão, a gente está falando de ferramentas de gestão e apoio à tomada de decisão, ferramenta de suporte à gestão e à tomada de decisão, solução de suporte à boa gestão e à boa tomada de decisão. Isso aí são expressões que têm o mesmo significado. Já vou acrescentar aqui, para nos situarmos melhor na minha apresentação, uma informação que mais à frente vai ficar bem esclarecida para todos. A gente tem que entender o Big Data como um software, uma solução computacional muito poderosa, e é isto que ele é mesmo. E está instalado em um computador, mas não é um computador normal como os que a gente usa, mas um computador cuja arquitetura ou configuração o promove à categoria de servidor, porque ele tem muitos processadores, tem uma capacidade de armazenamento e processamento altamente diferenciada e tem uma memória RAM bastante estendida. Mas essa máquina, esse computador, esse servidor, pode ficar em qualquer ambiente físico adequado da instituição, ou até em ambiente externo. Ou seja, esse computador com essa solução de Big Data instalada vai configurar um instrumento de trabalho do estatístico, do analista de dados, do cientista de dados. Nesse ponto, a gente tem que entender que a empresa ou instituição que já tem os seus dados, a sua base de dados armazenada
em nuvem, sua estrutura de análise de dados, sua equipe de análise de dados, vai ter acesso aos seus próprios dados através do provedor em nuvem, que está situado fora do país ou não, mas é o responsável pelos dados da instituição. Estou fazendo este destaque para mostrar que as atividades desenvolvidas com a solução de Big Data não estão imersas na área física de TI, na área restrita da informática, e não tem nenhum tipo de subordinação funcional ou operacional ou de qualquer outra natureza à área de TI. A atividade de análise de dados é a atividade de análise de dados, totalmente independente da atividade de TI. Isto tem que ficar bem claro no sentido de proporcionar o melhor entendimento do que é o Big Data desde o início. Bem, quanto ao conceito de Big Data, eu vou apenas dar uma descrição, a mais simples que eu consegui, com a sincera intenção de que todos entendam. O Big Data é um sistema de bancos de dados, é um sistema de repositórios de dados com uma grande capacidade de armazenamento e processamento em altíssima velocidade. Acrescente a esses perfis a variedade de formatos de dados, aquelas extensões que são colocadas após os nomes dos arquivos. Acrescente-se ainda aos perfis do Big Data a veracidade, ou seja, é premissa, é pressuposto que o Big Data só vai fazer o seu trabalho com dados de boas fontes. Por exemplo, o Ministério Público é uma boa fonte de dados. Os dados do Ministério Público são de altíssima confiabilidade, de altíssima credibilidade. Os dados do Ministério Público são dados de boa origem. Os dados do Ministério Público não são dados de origem duvidosa. Os dados do Ministério Público brasileiro gozam de altíssima credibilidade. Ou seja, a base de dados do Ministério Público brasileiro é uma fonte de dados que goza da maior credibilidade que existe. Ainda temos que acrescentar aos perfis do Big Data o valor agregado, para aí sim estarmos diante de uma solução de Big Data. O Big Data, no seu próprio jargão, não tem apenas um perfil, como vocês já devem ter notado. O Big Data tem perfis. Bem, quanto ao valor, dependendo da empresa, se for uma empresa financeira, uma empresa de negócios, o valor agregado é o quanto vai ter de aumento no lucro com a implantação da solução de Big Data. No caso de uma instituição pública, o valor agregado pode ser o valor social. No caso do Ministério Público, o que se busca em primazia é o valor de justiça. Em resumo, os perfis do Big Data têm que configurar os 5 Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Repetindo, volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Esses são os 5 Vs, os 5 perfis do Big Data. Falando do volume. Quanto ao gigantismo do armazenamento de dados, para o Big Data isto não é problema, é solução. Porque quanto mais dados, mais precisas vão ser as suas conclusões, as suas análises, os seus resultados. A unidade que mede a quantidade de dados armazenada no Big Data não é gigabyte nem terabyte, porque estamos falando de quantidades que alcançam milhares de terabytes. Estamos falando de zettabytes. Ou seja, a unidade de medida da quantidade de dados armazenada no Big Data é o zettabyte. Quanto ao tempo que o Big Data leva para processar os seus dados, fazer suas análises e apresentar os seus resultados, o tempo é medido em milissegundos, em microsegundos. Os seus resultados são produzidos em tempo real ou praticamente em tempo real. Quanto à variedade, o Big Data absorve qualquer formato de dados, os formatos atuais, os formatos que vão aparecendo e todo o legado do passado. Quanto à veracidade, que é o quarto V, a gente tem que considerar que, além de garantir que vai trabalhar com dados de boas fontes, única e exclusivamente com dados de boas fontes, ele vai desenvolver uma atividade muito intensa de tratamento e limpeza dos dados, antes de proceder às suas análises. Então, eu já começo a dar ênfase ao fato de que o Big Data simplesmente vai acessar a base de dados da instituição. Ele não vai proceder a nenhuma alteração, a nenhuma mudança, nenhuma vírgula, nada. Até porque a exclusiva responsabilidade pelos dados da instituição é da área de TI, ou alguma outra estrutura formalmente responsável. A gente ilustra isso com aquelas situações onde acessamos certos arquivos de dados da instituição e lá aparece uma advertência, permitida somente leitura. Esta ilustração serve como analogia porque o estatístico, o analista de dados, só precisa ter acesso, fazer a leitura dos dados constante dos bancos de dados, através do seu computador.
Através dessa leitura, a solução de Big Data pode naturalmente fazer o seu trabalho, ou seja, neste ambiente nada cristalizado, mas usando sofisticadas tecnologias de memória RAM, ambiente virtual próprio da computação, o Big Data é capaz de desenvolver o seu trabalho. Já adianto que o Big Data usa todas as poderosas técnicas de análise dos bancos de dados tradicionais. Ainda quanto ao valor, o Big Data tem que garantir que vai dar o seu contributo, vai dar o suporte concreto para que a instituição otimize o atendimento às demandas por justiça advindas da sociedade. É nesse sentido que o Big Data vai mostrar o seu valor. Podemos considerar um caso judicial já com sentença, no entanto, o Ministério Público recorre, porque para ele não interessa apenas a sentença, mas que se faça justiça. Então, se ele acha que a pena foi branda, ele recorre, porque ele quer que se alcance o valor de justiça. E a gente vai ver e compreender a importância do Big Data para o Ministério Público através da complexidade desses casos. Essa última afirmação me obriga a falar um pouco de outra aplicação importantíssima do Big Data, já que meu foco aqui é tão somente apresentar o Big Data como solução preferencial de suporte à boa gestão e à boa tomada de decisão no contexto da produtividade e da resolutibilidade. Ou seja, mostrarei como o uso de uma solução de Big Data pode proporcionar o alcance de altos índices de produtividade e resolutibilidade que qualquer instituição, que qualquer instância, que qualquer país, que qualquer sociedade almeja. Meu foco é o binômio resolutibilidade e produtividade no contexto do Big Data. Porém, noutra perspectiva, onde o Big Data é tão forte quanto como ferramenta de gestão superior, é nas atividades de análise dos dados de inteligência. Dados da área de segurança, de empresas, de governos, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, recuperação de ativos, ou seja, todas são bases de dados gigantescas que estão no Brasil ou fora do Brasil, não interessa onde esteja ao redor do planeta, mas a capacidade de fazer o seu trabalho nesses ambientes não fica comprometida em absolutamente nada pelo tamanho e complexidade dessas bases de dados. Podemos remeter concretamente para a força-tarefa da Lava Jato, destacando a ação da Justiça, já que daremos ênfase à resolutibilidade. Por que eles são tão resolutivos? Por que eles produzem tanto? Por que as provas obtidas pela Lava Jato são tão contundentes? Estou considerando aqui a resolutibilidade com produtividade como o atendimento no menor tempo e de forma abrangente às demandas por justiça advindas da sociedade. Mas os dados de inteligência da Lava Jato não são, a princípio, típicos de gestão. Porém, as técnicas de análise podem ser trazidas para o ambiente da gestão e tomada de decisão, só proporcionadas ao tamanho da instituição. Então, existem aplicações maiores, aplicações médias, aplicações menores e aplicações gigantes. Mas o que eu estou querendo dizer nesse ponto é que o objetivo final dessas aplicações, no caso do Ministério Público Brasileiro, é que se atinja o valor de justiça. Logicamente, o que dá condição para esse êxito é a resolutibilidade, e não poderia ser diferente. Claro que onde tem resolutibilidade, naturalmente tem produtividade, porque a existência da resolutibilidade atesta a existência da produtividade. A recíproca pode ser falsa, pois pode existir produtividade sem resolutibilidade. Uma execução orçamentária que faz tudo como sempre foi feito, atendendo à lei de responsabilidade fiscal, passa ano, chega um novo ano, muda a gestão, mas em termos de resolutibilidade nada acontece. Bem, essas montanhas de dados que são acessadas e trabalhadas pelo Big Data são classificadas em dados estruturados e dados não estruturados. Os dados estruturados são aqueles que estão em planilhas, em tabelas, são de fácil entendimento, em tese, porque estão todos certinhos dentro de uma taxonomia robusta, então é fácil de fazer análises. Para o Big Data, fazer análises com este tipo de dados, por maior que seja a base de dados, tudo fica mais fácil. É como se o ser humano já estivesse dialogando com o Big Data e dissesse: olha, você, Big Data, pode fazer as análises mais rápido do que eu, mas todas as análises que você faz eu também faço, proporcionada à minha capacidade humana. É claro que não temos todos os perfis do Big Data, como volume e velocidade, mas em se tratando de dados estruturados, podemos ter uma antevisão do que o Big Data vai nos entregar nas saídas de suas análises.
até porque somos nós que vamos parametrizá-lo conforme nosso interesse. Agora, a situação com os dados não estruturados é diferente. Inclusive, é de 85% o percentual de dados não estruturados existentes, em face de apenas 15% de dados estruturados. E não é difícil intuir que os dados não estruturados vêm em forma de textos, de voz, de imagens, vídeos, ou seja, a cada dia enfrentamos um enorme crescimento dos dados criados pelo homem ou pelas máquinas. Em breve, nossa realidade diária será marcada pelo surgimento de robôs, de inteligência artificial, de dispositivos IoT, eu vou falar mais sobre isso, realidade virtual, os meios de locomoção individual e de massa, e por aí vai a enorme gama de fontes de dados. Mas o Big Data tem outra divisão. Relembrando, quanto à estrutura, a divisão é dual. Temos os dados estruturados e os dados não estruturados. A outra divisão dos dados do Big Data é quanto aos tipos de dados. São 3 tipos de dados. Primeiro tipo, dados sociais. Segundo tipo, internet das coisas. Terceiro tipo, dados das instituições, dados das empresas. Eu vou falar um pouco de cada tipo. Já destaco que quando estamos classificando os dados do Big Data por tipos, não levamos em conta se eles são estruturados ou não estruturados ou misturados. Os dados sociais são basicamente os dados das pessoas produzidos continuamente, os quais, ao serem analisados, permitem que se decifre comportamentos. De posse dos dados de como realizam buscas na internet e o que elas comentam nas mídias sociais, consegue-se perceber o quanto as pessoas são previsíveis. Vejo que isto se verifica de forma intensiva nas análises dos dados de inteligência e análises de dados de mercado em geral. A Internet das Coisas, cuja sigla do inglês é IoT, The Internet of Things, em português, Internet das Coisas, alguns falam Internet nas Coisas, como queiram, a gente vê na prática eletrodomésticos, mobiles, telefones celulares, smartphones, câmeras de segurança. Por exemplo, os biólogos implantam chips com GPS em animais terrestres e espécies marinhas, como as baleias, ou seja, temos uma miríade de meios de captura de dados no ambiente da Internet das Coisas, a IoT. A aplicação de IoT faz parte da nossa realidade e é uma fonte de dados inesgotável que cresce exponencialmente. No entanto, precisamos falar do que é realmente importante com relação à IoT, porque a ideia é sempre atender aos perfis do Big Data, aos 5 Vs. Se estamos tratando de um tipo de dados, a IoT no caso, então ela tem que atender integralmente aos perfis do Big Data, não é uma coisa solta de qualquer jeito, qualquer coisa. Existem essencialmente 3 componentes que precisam ser combinados para que tenhamos concretamente uma aplicação de Internet das Coisas. Primeiro, os dispositivos, segundo, as redes de comunicação e terceiro, os sistemas de controle. Vou me deter apenas nos sistemas de controle, que se traduzem na própria segurança dos dados e das pessoas, que é uma das tarefas mais árduas, complexas e caras em todo o mundo. Ninguém pode se iludir. E também os dados devem ser enviados apenas para o ambiente que os trate. Qual ambiente? Depende da aplicação. Isto já é uma restrição muito importante. Por exemplo, numa grande unidade fabril, uma solução de Big Data pode ser utilizada para otimizar a produção, indicando que tipo de peça dá mais defeitos, quais máquinas produzem mais, se a matéria-prima de um determinado fornecedor tem um histórico de problemas mais expressivos e assim por diante. Em síntese, as tecnologias de IoT têm que trazer viabilidade, interoperabilidade, segurança, integridade, disponibilidade, escalabilidade e desempenho. Ainda temos que destacar as tecnologias que envolvem os protocolos de internet, ou seja, o endereçamento dos dados. Tem que haver um endereçamento para que exista comunicação nesse ambiente de IoT, assim como na própria internet em menor escala. Mas no caso da IoT, para suas necessidades de endereçamento, já existe uma tecnologia de IPs, a IPv6, que na prática é como se a quantidade de endereços fosse ilimitada. Então, não há que se falar mais em problema de tráfego de dados na internet. Então, por que não é assim agora, hoje? É porque ainda existe um problema que não tem nada a ver com Big Data, com IoT, a questão da conexão. Porque a internet das coisas
tem que funcionar com a conexão 5G. Vejam que para a parte do planeta mais desenvolvida, não o Brasil e menos ainda que o Amazonas, a previsão de uso pleno da conexão 5G é para 2020. Então, se já está resolvido o problema de endereçamento, em se implementando a conexão 5G, então a realidade do Big Data no ambiente de IoT é como se na prática a capacidade de armazenamento fosse limitada e a velocidade de armazenamento e processamento fosse em tempo real ou quase em tempo real, não importando o tamanho, a localização e a estrutura dos dados. Já adianto que o tempo real, da forma como eu vou abordar no contexto da gestão, é relativo. Explico. O tempo real para as instituições públicas, em geral, por exemplo, o tempo real para o Ministério Público, o tempo de ação na atividade de gestão é um mês. Cada instituição, cada organização, cada empresa tem sua natureza. Por exemplo, na indústria de manufatura, o tempo real pode ser o dia, a hora, a semana, o mês, a frequência com que cada item é produzido, ou seja, cada caso é um caso, desde que seja o tempo necessário para tomar decisões essenciais. No caso do Big Data, o tempo real é o tempo real mesmo, medido em frações de segundo, como já vimos. O mais importante é com que frequência a organização quer seu relatório padrão, o relatório que é publicado em tempo real, independente de relatórios ad hoc sob encomenda. Esse relatório será tanto sintético quanto analítico, tanto em níveis de detalhamento como em extensão, ou seja, será um relatório que contemplará todos os órgãos e todas as áreas da instituição. No caso do MP, o relatório institucional tem que atender ao que a instituição quer. Se a instituição diz, olha, eu quero aqui dentro um mini IBGE, aqui nosso, nós vamos ter nosso próprio IBGE dentro das nossas especificidades. Aqui vai ter tudo que a gente quiser, a informação que a gente quiser, na perspectiva que a gente quiser. Agora, esse relatório tem que ser publicado no início do mês seguinte. É um relatório gerencial. E todo relatório gerencial tem que ser tempestivo. Não pode esperar sob nenhum pretexto. Do contrário, não se alcança a resolutibilidade. A resolutibilidade está fundamentada na ação. A gestão mesma, sem fundamento na ação, é abstração, é ficção. O relatório gerencial ou relatório de gestão, como queiram, com base no Big Data, não tem foco no que foi feito, jamais. Mas o foco é no que está sendo feito e no que vai ser feito. O passado serve apenas para mostrar os erros e os acertos. Ou seja, a gestão se faz na ação, consolidada no tempo real, mas não deixa de ser imanente a cada momento mesmo da própria ação. No caso do Ministério Público, gestão se faz no dia a dia. Se a gente falar metaforicamente do caminhar no ambiente de gestão, se faz gestão enquanto se caminha. Não adianta metas, planejamentos por si só. Vai sim se autoavaliando, fazendo os ajustes necessários, mas a cada passo, independente de avaliações de caráter institucional com frequências pré-definidas. Na verdade, é nesse aspecto que a gente tem que entender o significado de tempo real, ou seja, o tempo necessário e suficiente para que o sujeito da ação e a própria instituição deem o seu contributo cumulativo para a boa gestão da resolutibilidade e da produtividade, até o presente momento, e fazer o planejamento mais adequado dos próximos passos, ou seja, dos próximos meses. Veremos, inclusive, que quando se alcança níveis de resolutibilidade esperados, é como se a produtividade fosse um extra, um efeito colateral virtuoso. Agora eu vou falar um pouco dos dados institucionais, dados das empresas, porém eu vou centrar minhas palavras no Ministério Público. Os dados do Ministério Público são uma base de dados como outra qualquer, em princípio, mas na prática não é bem assim. Por natureza, é uma base de dados confiável que atende já de pronto a todos os perfis do Big Data, além de considerarmos, na perspectiva da gestão, que o Ministério Público já tem uma taxonomia. Tudo na análise de dados tem como pano de fundo uma taxonomia. Então, o Ministério Público já apresenta um ganho incalculável com relação à solução de Big Data, simplesmente pelo fato de já dispor de uma taxonomia. Se bem que é uma taxonomia nacional para a área meio e para a área fim. Alcança todos os ministérios públicos, é verdade. Mas ainda é necessário que cada Ministério Público tenha a sua própria taxonomia, porque, pelo óbvio, cada Ministério Público vive sua própria realidade.
tem suas peculiaridades, suas próprias características. Ninguém pode negar isso. Tem que ter a taxonomia própria, tanto da área meio como da área fim. Então essas taxonomias se complementam, a taxonomia local e a taxonomia nacional. Na verdade, são 4 taxonomias complementares. Do contrário, não há nem que se falar em gestão da resolutibilidade e da produtividade, na perspectiva da solução de Big Data, que fique claro. Eu já concluo que entre vocês, com justa razão, tem quem pergunte, mas afinal, essa atividade de análise de dados entrega o que, no primeiro momento, que é observado por todos, quando tem uma solução de Big Data atuando? Bem, como a solução de Big Data está lidando com muitos dados difusos, ao realizar o seu trabalho de análise de estudos, ela traz à luz uma quantidade surpreendente de informações pertinentes, importantes, que de outra forma jamais teríamos como tomar conhecimento. Simplesmente porque são resultados cuja obtenção está muito além da capacidade humana. Então a instituição passa a ser um ambiente onde as informações emergem. O poder do Big Data traz lá da base de dados o que a gente vivencia, porque aqueles dados representam fielmente as nossas atividades, mas eles estão de uma forma que não dá para o ser humano inteligir. É lógico. Mas por meio do Big Data, de posse de muitas informações novas, naturalmente vão se consolidando conhecimentos. E, em consequência, dar-se-ão as condições necessárias para se produzir ciência. Porque são dados da realidade, são dados que atestam a verdade que está na realidade daquele contexto onde se atua. Isso é natural. Então as pessoas vão ter boas ideias com uma frequência maior. As pessoas vão começar a dar melhores respostas, além de começar a formular perguntas melhores. As pessoas vão começar a ter independência intelectual, de fato, em todos os ambientes da instituição. E a independência intelectual é um dos princípios mais caros à boa gestão da resolutibilidade e da produtividade, como veremos. É como se as pessoas da instituição começassem a ficar mais inteligentes. Essa vai ser a percepção de quem está de fora. Simplesmente porque, com o uso do Big Data, a capacidade de interação mental entre nossas vivências e o que se observa dessas vivências mesmas é diferenciada. O pessoal do Big Data usa o termo insight, no sentido de que o Big Data tem a capacidade de criar um ambiente propício às pessoas terem boas ideias, mas num sentido mais forte, um ambiente onde aparecem ideias superiores. Esse termo insight do inglês pode ser traduzido por intuição, iluminação, revelação, eureka, lá do Arquimedes, o caso da maçã do Isaac Newton, que são 2 exemplos famosíssimos de insight. Os cientistas, pesquisadores, estudiosos do insight, psicólogos, neurocientistas, estudiosos de administração, especialistas de marketing, de criação, que é um ambiente de produção de ideias, no sentido de promover produtos e serviços, e mais especificamente o pessoal de inteligência de negócios, todos são unânimes em afirmar que o insight tem 2 momentos. O primeiro momento é o bloqueio mental seguido da revelação, e o segundo momento é a certeza de que a revelação está correta. Quando falamos de bloqueio mental, parece que tem aí uma contradição, mas quando o cérebro parece chegar a um momento de frustração e desistir, o insight pode aparecer. Por exemplo, a pessoa se depara com uma situação típica ou nova no seu ambiente de trabalho e tem que dar uma solução, e a pessoa põe a mente para pensar e vai e volta. Você tem plena consciência que tem tanto conhecimento sobre aquilo, você vivencia aquela realidade, mas não se apresenta uma perspectiva, não surge uma pergunta, uma resposta plausível, você não está conseguindo, se estressa, se chateia e o dia termina. Seu prazo ainda não se extinguiu, mas você não tem nada de solução ainda. Você vai para casa, tem que dormir, descansar para o dia seguinte. No início do sono ainda pode sonhar com a situação, mas depois dorme normal como sempre fez. E acorda no dia seguinte, vai para o banheiro, higiene, banho, está relaxado e ainda no chuveiro, e o site aparece. E ele vem com toda a intensidade, com todo o brilho, na totalidade. O insight vem na totalidade. Você depois tem que apresentá-lo numa sequência racional para que os outros entendam. Mas quando ele se manifesta em você, é na totalidade. A tendência do nosso intelecto, lógico, racional, é ir juntando as partes para ter um entendimento do todo. O insight, ao contrário, se apresenta na totalidade. Ou seja, o insight emerge e você tem certeza que aquilo ali é irrefutável.
Ou então você chega em casa e decide que não vai pensar sobre o problema, vai tirá-lo da cabeça, sai para passear com sua família, entra no shopping, vai comer pizza. Seu bom humor já está voltando e bingo, o insight aparece. O insight pode ser visto como um mergulho no vasto conhecimento adquirido, mas desconhecido de um indivíduo. Ou seja, a gente pode dizer que a solução já vinha conosco, nós já trazíamos ela conosco, o insight já estava conosco. Só que ele não tinha se manifestado. A filosofia positiva e concreta tem um princípio que é demolidor. Não existe problema sem solução. Existe sim pergunta mal formulada. Não existe problema sem solução. Existe pergunta mal formulada. Muitas organizações, instituições públicas ou privadas não sabem por onde começar a procurar respostas. Muito menos como fazer as perguntas certas. Mas vejam bem, as instituições que aderem à cultura da análise de dados tornam-se instituições diferenciadas e as pessoas que trabalham nestas instituições ficam mais motivadas e realmente começam a sentir-se úteis e são proativas. Vamos ver um exemplo de insight da literatura. Eu vou falar 4 palavras e você, se estiver um pouquinho motivado, pense em uma outra palavra comum que relacione as 4. As palavras são anjo, moleque, atleta, chato. Vou repetir. Anjo, moleque, atleta, chato. Se você não conhece o desafio, pode ser que esteja usando a sua lógica racional, como todos nós fazemos, e através do seu raciocínio, você está tentando encontrar a palavra que relaciona as 4. Mas se você tiver um insight, é porque veio na sua mente como uma pequena revelação maravilhosa, uma resposta irrefutável. Pé de anjo, pé de moleque, pé de atleta, pé chato. Sobre os insights, temos que considerar o seguinte: os insights não são monopólio de filósofos, de cientistas geniais. São, sim, manifestações dos seres humanos, em qualquer época, em qualquer lugar. No entanto, o que eu afirmei foi o seguinte: as instituições que aderem à cultura da análise de dados criam um ambiente propício ao aparecimento de insights com uma frequência acima do normal. Obrigado.